Então, para fazer essa peça, a gente vai utilizar um novelo do fio Cisne Natural, tá? Algodão 3 cabos. Um pouquinho mais sobre esse fio aqui, né? Esse fio, ele tem textura 231, tá? A agulha correta de utilizar com ele é a 1,50, eu gosto de usar 1,75 também. Só que a gente vai tecer no fio duplo, tá? Então, a gente vai utilizar a agulha 3, porque essa peça eu quero que ela renda bastante, eu quero a textura dela um pouquinho mais, né, robusta, quero ela com mais firmeza. Então, a gente vai utilizar a agulha 3, nós vamos tecer no fio duplo, tá? Vocês vão ver, ó, que é um fio bem fininho, ó. É parecido com Cleia, tá? Se vocês não conhecem, ele é parecido com Cleia, um pouquinho mais grossinho que o Cleia, talvez, mas a gente vai tecer em fio duplo, beleza? Então, um novelo desse fio e a agulha 3, ok? Vamos lá. Então, vamos lá. Para começar, a gente vai começar tecendo do pescoço, tá? Então, a gente vai fazer um total de 15 correntinhas. Então, aqui eu tenho as minhas 15 correntinhas. Então, agora a gente vai começar a nossa primeira carreira. Então, eu vou subir 3 correntinhas, porque vai ser uma carreira de pontos altos, tá? Então, 3 correntinhas. Essa quarta aqui, ó, essa última, né, que foi a nossa de número 15 lá embaixo, ela é a base dessas três correntinhas. Então, eu vou lá na próxima para colocar o primeiro ponto alto. Então, ó, já temos 1, 2, 3, 4. Então, aqui a gente tem nossos 15 pontos altos. E agora, eu vou ensinar para vocês uma técnicazinha para dar um efeito de listrinha, tá? Vai ser um efeito, ela vai ser toda numa cor, mas vai ter um efeitozinho de listrinha nessa blusa, tá? Então, eu vou ensinar para vocês como fazer isso. A gente subiu essa carreira de pontos altos, então a próxima carreira sempre vai ser assim, a frente com pontos altos. Quando a gente voltar tecendo o verso, a gente vai tecer em pontos baixos. Então, faz uma correntinha para subir essa carreira de pontos baixos. E agora, tá vendo que aqui, ó, eu tenho no próximo ponto, eu tenho essa, é uma correntinha, né? E ela tem 2 argolinhas, tá vendo? Então, todas as carreiras que a gente for fazer de ponto baixo, a gente vai pegar só essa da frente, ó. É só essa alcinha aqui. Introduz, laça, fez o ponto baixo. Lá no próximo ponto, você tem 2 argolinhas. Nós vamos pegar só a da frente, ó. Olha lá, só essa. Introduz, faz o ponto baixo. Olha lá, somente essa e o ponto baixo. Vai fazendo isso com todas. Ó, estamos aqui no fim da carreira já, foi fazendo o ponto baixo em todos, esse daqui também. E quando chega no último, essa argolinha e fechou. Pronto, temos nossos 15 pontos baixos aqui. Vou virar o trabalho e agora a gente vai subir, então, a partir de agora, né? Todos vão ser iguais, tá, gente? Esse processo agora ele é igual até o final da peça. Então, vamos lá. Eu tenho agora, essa é a parte da frente, fiz minhas carreirinhas de ponto baixo e agora eu vou começar os aumentos. Então, para cada carreira de ponto alto que eu fizer agora, ó, vou subir 3 correntinhas e eu vou fazer um aumento de 2 pontos altos nessa ponta e de 2 pontos altos lá no final. Então, eu vou fazer 3 pontos juntos aqui. Já tenho o primeiro que é de correntinhas e vou colocar mais 2. Ó, então, agora nessa carreira de ponto alto, se lá a gente pegava essa da frente, agora a gente vai pegar a de trás, tá? Então, a gente vai fazer os pontos altos ali dentro. Então, vamos lá. Vou fazer as 2 de aumento junto nesse aqui que eu subi as correntinhas. E agora eu vou passar para o próximo ponto. Então, vamos lá, ó, as 2 argolinhas. Eu vou pegar a de trás. Mesma coisa aqui. E assim vamos até o final. Então, ó, chegamos aqui, fiz os meus pontos altos e agora falta o último aqui, né? Então, aqui nesse último eu vou fazer 3, tá? Que é o referente a esse mesmo e mais 2 aumentos.
Então, vou ali naquela casinha do canto, ó. Um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos. Ok, ficamos assim, tá? Então, agora, o que vai acontecer? Essa peça vai começar a crescer, tá? Ela vai começar a abrir. Então, tem que ser os 3 de cada lado direitinho para não ficar torto, tá? Então, agora é a parte de trás. Então, a parte de trás eu faço o quê? Pontos baixos. Então, uma correntinha não tem aumento, tá? Então, lembra que aquele ponto baixo é feito só aqui, ó, na alcinha da frente, ó. Então, é só ir fazendo essa carreira toda. Voltamos aqui, então, faltam apenas os 2 últimos pontos, tá vendo? Então, esse aqui. E lá no cantinho não vai ter aquela argolinha da frente, né? Então, você pega aquela ali do cantinho mesmo, ó. Aqui a última para finalizar, ó. Tá? Fechou. Virou o trabalho. Então, a partir de agora, a gente vai seguir esse padrão. Vou subir uma carreira de pontos altos com 2 aumentos em cada extremidade. Então, eu vou pôr 2 pontos de aumento nesse canto e 2 pontos de aumento nesse. Viro o trabalho, faço a carreirinha de pontos baixos, sempre observando as alcinhas, tá, gente? Ponto baixo, a gente pega a alcinha da frente. Ponto alto, a gente pega a alcinha do fundo, tá? Sempre observando isso, que é para dar esse efeito aqui, ó, tá? Essas listrinhas aqui, fica bem bonito o trabalho. Então, a gente vai seguir fazendo esse padrão, ó, nós já fizemos 2, né? 2 padrões desses. Quando eu falo padrão, eu falo uma carreira de ponto alto e uma de ponto baixo. Então, a gente já tem 2 listras, tá vendo? A gente vai fazer aqui, então... vamos fazer mais 13, vamos totalizar 15. Aí você vai ver se já tá bom de tamanho, porque você vai depender do quanto você quer o comprimento do top, tá? Do seu cropped. Você vai, se você quiser ele mais compridinho, então faz mais carreiras. Se você quiser ele mais curto, você já interrompe antes. Eu vou fazer 15, vou ver como vai ficar, vou experimentar. E aí eu volto para falar para vocês, ok? A gente vai dar sequência no nosso cropped. Então, bom trabalho e voltamos já. Oi, gente, voltamos então. Como eu disse para vocês, né, o nosso trabalho, a gente começou aqui, né, do pescoço aqui embaixo, certo? E eu disse para vocês que faria 15 carreiras duplas dessa, né, contando uma de ponto alto, uma de ponto baixo. Mas eu medi à medida que eu fui fazendo e eu coloquei 17, ó. Então, eu coloquei 17, que no caso são 17 carreiras de pontos altos e 17 carreiras de pontos baixos, tá? E olha que legal, vou aproximar da câmera para vocês, olha esse efeito que ele dá, né? Esse acabamento aqui fica muito bonito, né? No verso não dá para ver tanto, tá vendo? Mas a frente realmente fica muito bonito. Então, agora, vamos enxergar essa blusa do lado certo, tá? Ó. Então, vamos lá. Aqui é bem perto do pescoço, viu, gente? Então, a minha, ó, ela não tá muito grande aqui. Como eu disse pra vocês, nós começamos com 15 pontos. Mas se você tiver muito busto, o ideal é você começar com mais pontos. Pode fazer com 20, por exemplo. Porque isso aqui vai ficar mais larguinho, tá? O nosso aqui ainda vai ganhar um acabamento. Então, isso aqui vai aumentar. Mas se você tiver muito busto, talvez não fique legal. Talvez a blusa não seja o suficiente para cobrir o seu seio. Então, o ideal é você fazer experimentando. Se você vê a necessidade de fazer isso aqui um pouquinho maior, você começa pondo mais pontos, tá? Então, agora, ó, basicamente a estrutura da nossa blusa ela já tá pronta. O que a gente vai fazer? Eu não cortei o fio ainda, tá? Tô com o fio aqui. E eu vou aproveitar esse fio e vou fazer um acabamento aqui na barra. Vou mostrar pra vocês esse acabamento que eu uso em quase todas as minhas peças. Eu gosto muito desse acabamento, fica bem legal. E depois, aí sim, a gente vai cortar o fio, tá? Então, como que nós vamos fazer? Vou aproximar minha câmera, tá? Porque ela tá um pouquinho alta. E já venho. Então, aproximei minha câmera, aqui estamos, tá? Então, essa, ó, é a barra, tá, gente? É a barra da blusa. Então, como que a gente vai fazer? Ao lado da frente, virado pra frente, como funciona esse acabamento? A gente vai subir uma correntinha,
Tá vendo que aqui nós temos duas casinhas, ó, essa primeira, uma, duas, e aqui nessa terceira, a minha já tá mais abertinha porque eu fiz um ponto pra testar, né? Então, aqui, ó, nessa terceira, a gente vai colocar 5 pontos altos. Cinco. Agora, a gente vai pular mais duas casinhas, uma, duas. Na terceira, a gente vai pôr um ponto baixo. Agora, a gente novamente salta duas casinhas, uma, duas. Na terceira, a gente vai colocar 5 pontos altos. Um, dois no terceiro ponto baixo. E agora é só seguir até o final. Olha como fica bonito. Fica bem bacana, né? Então, vamos fazer até a outra ponta e volto para fechar com vocês. Então, aqui eu fiz o meu, ó. Fiz toda a carreira, tá? Vocês estão vendo que fica bem direitinho, né? Fica bem retinho. E aqui para fechar, ó, vai depender da quantidade de pontos que você tiver aí. Se você tiver feito exatamente a quantidade de pontos que eu fiz e a quantidade de carreiras, o seu vai fechar igual ao meu. Mas se você tiver feito mais, tá? Você vai tentando encaixar aí a quantidade de pontos que couber, tá? Mas se sobrar esse tanto aqui, ó, vamos ver a minha. A minha vai fechar bem direitinho com pontos altos aqui, mas eu não vou fazer os 5, tá? Senão vai ficar uma ponta aqui. Vamos lá, ó. 1, 2, aqui no terceiro, ó, já é o final da minha blusa. Então, eu vou fazer 1, 2 e 3. E vai acabar aqui, tá? Vou deixar aqui e vou arrematar esse fio. Pronto, arrematei. Então, ficou assim, ó. Tá? Essa é a barra da nossa blusa. Agora, vamos voltar ela pro lado original, né? Então, aqui, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer um acabamento aqui, ok? Esse acabamento, ele já vai fazer pra gente, ó, no final, a gente já vai chegar e fazer aquela correinha de amarrar atrás, tá? Então, dos dois lados nós vamos fazer. Vou ensinar para um lado, mas você vai repetir o processo do outro. Depois, para finalizar, vai faltar só aqui na golinha, tá? Que a gente vai fazer com, né, as nossas florzinhas de cerejeira, ó. Então, vai ficar bem legal aqui, tá? Esse acabamento do pescoço, que é o último passo. Então, vamos lá. A gente vai tecer o mesmo ponto dos dois lados, tá? Mas a forma como a gente começa é diferente. Por quê? Para que a gente possa ter esse ponto para frente. Senão, se a gente fizer do mesmo jeitinho dos dois lados, uma dessas laterais vai ficar o verso, tá? Vai ficar com um ponto no verso assim. Vai ficar com um ponto no verso, ó. Então, não fica legal. A gente vai fazer o mesmo ponto, porém o início é diferente. Então, para esse lado daqui, ó, que é o lado esquerdo, tá? Da sua peça. A peça tá virada para frente. Então, aqui no lado esquerdo, a gente vai introduzir uma linha aqui, um fio aqui, e a gente vai tecer de cima para baixo, tá? Então, vamos lá. Prontinho, coloquei o nosso fio, então, já fiz aquele nozinho para ficar preso. E agora, a gente vai começar tecendo da seguinte forma, então. Aqui na lateral, a gente vai fazer igualzinho o outro. Vou subir uma correntinha. E a partir daqui, ó, tá vendo que agora a gente não tem casinhas para contar, a gente não tem correntinhas. Mas a gente tem aqui, ó, os números de ponto das nossas listrinhas, tá? Então, a gente vai considerar, ó, vamos lá. A gente vai considerar que aqui eu tenho 2 buraquinhos, aqui é o terceiro. Aqui eu tenho 2 buraquinhos, aqui é o terceiro. Então, o que que a gente faz? A gente sempre vai fazer os 5 pontos altos nesse ponto aqui, que é como se fosse o da listrinha, tá vendo? Que é na carreira de pontos baixos, ó. Então, vamos lá.
Então, lá, meus 5 pontos, vou soltar esse pedacinho, e aqui, então, eu faço o ponto baixo, certo? Onde que vão entrar os próximos pontos altos, então? Lá na próxima licença, na próxima carreira de ponto baixo. Então, dependendo, a gente só vai utilizar as carreiras de ponto baixo. As carreiras de ponto alto, a gente vai saltar sempre, então fica fácil, né, de reconhecer aí, fica fácil de localizar. Então, vamos lá. Próxima carreira de pontos baixos, os 5 pontos altos. Cinco pontos altos, agora a gente vai lá na próxima carreirinha de ponto baixo, então, e faz o outro ponto baixo. E agora é só seguir. Até onde a gente vai fazer isso? A gente vai fazer até aqui, porém, a gente não vai cortar o fio aqui, tá? Quando chegar aqui, você volta aqui no vídeo para eu te explicar o restante. Prontinho, ó, fizemos toda a nossa barra do lado esquerdo, então, e agora chegamos aqui na ponta. Se você fez a mesma quantidade de carreiras que eu, o seu terminou aqui como o meu, tá vendo? Terminamos aqui num ponto baixo. Agora, a gente vai fazer aqui, ó, onde seria a nossa próxima carreira de pontos baixos aqui, a gente vai fazer os nossos pontos altos, só para ter um acabamento bem bonitinho mesmo. 4, 5... Deu. Onde eu vou fazer esse ponto baixo, então? Vou fazer aqui, ó. Então, ó, fechou, tá vendo? Fechou aqui, olha lá como ficou. Ficou assim. Então, aqui, nesse ponto, a gente vai subir nosso cordão, tá? Que é de amarrar nas costas. Então, vamos lá. Vamos fazer correntinhas. 1, 2, vamos embora, ó. Você vai medir o tamanho do cordão que você quer, ok? Coloca a peça no corpo, vê o tamanho desse cordão, para você fazer do tamanho que você precisar. Ok, fiz aqui a minha correinha, tá? Eu coloquei 50 correntinhas aqui. Então, você vai colocar o tanto que for necessário aí, tanto for o suficiente. A minha ficou 50. A gente não vai parar aqui, tá? Porque eu quero essa correntinha, eu quero essa correinha de amarrar mais reforçada. Porque, olha, percebam que ela é a única coisa que vai segurar a blusa nas costas, né? A gente vai ter lá no pescoço, mas nas costas a firmeza vai ser toda nela. Então, eu quero mais reforçado. Então, eu vou ensinar pra vocês uma forma diferente de fazer esse cordão, tá? De dar uma reforçada nesse cordão. Então, agora você vai virar o seu trabalho. Eu vou introduzir a agulha apenas nessa de cima e vou fazer um ponto baixíssimo. Pode puxar para ficar bem fechadinho. Ponto baixíssimo. Vou lá na próxima correntinha, alcinha de cima, ponto baixíssimo. Próxima correntinha, alcinha de cima, ponto baixíssimo. E assim a gente vai seguindo, ó. Vou fazer esse processo até chegar aqui. Pronto, fiz aqui, ó, todo o meu cordão. Olha como fica bem mais reforçado assim. Cheguei aqui no final, falta ainda uma correntinha para fazer. Beleza? E agora eu vou fechar. Então, eu vou fazer aqui, ó, nesse pontinho aqui do meio, ó, eu vou fazer aí um ponto baixíssimo para poder fechar. Se você quiser deixar mais reforçado, ó, você pode vir fazendo pontos baixíssimos de borda aqui, ó, para deixar isso aqui bem mais reforçado. Ok, aqui a gente já pode arrematar, então. Puxa bem e depois eu vou arrematar isso aqui com a agulha, tá? Então, tá aqui. Um lado está feito. Agora, eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer o outro lado, tá? O outro, a gente não vai começar aqui, porque se eu começo aqui, ó, o que acontece, ó, se eu começo aqui de cima como o outro, eu vou ter que tecer do avesso, tá? Então, não vai ficar com o mesmo acabamento, ó, porque o avesso é um pouquinho diferente. Então, o ideal é a gente fazer certinho, a mesma coisa para os dois. Então, aqui, a gente vai começar tecendo pelo final desse, que é o cordão. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai partir daqui, tá? Que é bem o final da nossa outra, né? Desse acabamento aqui, ó, onde eu já tenho uma pontinha de fio. Então, eu vou colocar o fio aqui, tá? Nesse pedacinho.
Então, pronto, coloquei aqui já meu fio, né? Você pode até fazer um nozinho com essas duas pontas. Se o seu também tiver ficado com essas duas pontas aí, ó, você pode até fazer um nozinho assim como eu, ó, para poder firmar, tá? Então, vamos lá. Esse é o fio que eu introduzi. Então, a partir dessa ponta aqui, ó, o que que a gente vai fazer? Vou começar tecendo, então, pelas correntinhas do cordão. Então, se do outro lado eu coloquei 50, nessa eu também tenho que colocar 50. Então, vamos lá. Venho aqui e subo, então, ó, minhas 50 correntinhas. É só colocando as correntinhas do cordão. Ok, aqui estão, então, as minhas 50 correntinhas. Então, vamos lá, da mesma forma que eu fiz no outro. Eu venho aqui, ó, no próximo ponto, vou fazer um ponto baixo. Próximo ponto, outro ponto baixo. E vou fazer por todo esse meu cordão pontos baixos. Pronto, teci toda a minha correinha, então, meu cordãozinho. E agora eu cheguei aqui no fim, ó, ainda faltam alguns pontos. Então, aqui eu vou fazer mais um ponto. Aqui mais um. E agora é a hora da gente subir. Então, agora, pra gente conseguir subir a lateral, a gente tem que lembrar como que a gente fez lá do outro lado, tá? A gente tem que começar daqui da mesma forma que a gente terminou aqui, senão lá em cima vai ficar diferente. Então, lembra que aqui, ó, nessa última carreirinha de pontos baixos, a gente colocou 5 pontos altos. Então, eu tenho que começar com os cinco pontos altos aqui. Se eu começar com um ponto baixo e fizer fizer os 5 pontos altos aqui, vai dar errado, tá? Então, aqui, ó, a gente tem que colocar os 5 pontos altos. Então, vamos lá. Ok, tá lá. Então, agora no próximo, a gente vai colocar ponto baixo. No próximo, a próxima carreirinha, que é aqui, a gente vai colocar o quê? 5 pontos altos. E assim a gente vai até o fim. Feito. Próxima carreirinha de pontos baixos, a gente vai fazer aquele ponto baixo. E assim a gente vai seguir, tá? Então, vou seguir até aqui, por toda a lateral, até chegar aqui, beleza? E volto com vocês. Voltamos aqui. Então, agora, eu vou fazer meus últimos 5 pontos altos aqui, ó. Então, vamos lá. Aqui e lá na pontinha a gente vai fechar com o ponto baixo, exatamente como a gente começou. Tá vendo que fechou junto, ó? Fechou bem direitinho, tá? Então, é isso que tem que acontecer no de vocês também. Tem que ter a mesma quantidade aqui, ó, de voltinhas, tem que ter do lado de cá, tá? Então, é isso, ó. Agora, a gente volta aqui pra fazer a nossa gola, ok?